temas. Analisem isso. Peguem depois o cronograma que vocês receberam e façam uma análise dos temas. Vocês verão que existe uma intencionalidade, uma progressão temática. Então, o tema principal de hoje é o plano de Deus para o ser humano, o plano de Deus para o homem. Então, estaremos falando do aspecto do indivíduo. Depois falaremos do casal, depois dos filhos, depois da família, família em missão. E assim, de uma maneira progressiva, iremos avançar nos temas. Tudo bem? Pegaram a ideia, então, da temática do congresso? Então, iremos do simples para aquilo que é mais complexo. Tudo bem? E como foi falado, nós teremos 3 mensagens. É um desafio pregar em meia hora quando você está acostumado a falar em 1 hora, 1h30. Vou tentar ficar dentro do tempo, ok? E o tema, então, é o plano de Deus para todos nós como seres humanos. Qual é o plano que Deus tem para nós? É sobre isso que nós iremos falar neste momento. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu convido você novamente a dobrar os seus joelhos para buscarmos a Deus, a inspiração do alto dos céus para lermos a sua palavra. Vamos orar novamente. Santo Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por todos os planos que tem para nós. E aqui estamos de joelhos reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, ilumina a nossa mente. Me dê as Tuas palavras, Senhor, que eu seja um mero instrumento em Tuas mãos. Que eu seja apenas um prego para apresentar esta moldura, apresentar esta tela maravilhosa que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai Celestial, aqui eu me coloco em Tuas mãos juntamente com estes queridos irmãos. Que o Senhor se manifeste pela Tua palavra e fale ao nosso coração. E que tudo o que fizermos seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. É o que pedimos e oramos a Ti humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós já estamos na transmissão? Ok? Queridos, nós temos um outro público nos acompanhando, de centenas de pessoas. Aqui nós temos cerca de 70, 80 pessoas, mas temos cerca de 700 pessoas, 800 pessoas também nos acompanhando. Então, cada pregador virá aqui, terá um tempinho até a transmissão ao vivo iniciar, para que aqueles que estão nos acompanhando de casa possam também, desde o início, ter o acompanhamento da mensagem. E eu aproveito para cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando de seus lares, que Deus abençoe sua família, sua vida também, e não perca a programação, entra no grupo do WhatsApp do IAG, para que você possa ter acesso ao link de cada programação e compartilhar nas suas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida também. Amados, vamos falar então sobre o plano de Deus para o ser humano, o plano de Deus para o homem. Qual é o tema central da Bíblia? Se nós pudéssemos escolher um tema central, escolhermos aquele tema que percorre de Gênesis a Apocalipse como um fio de ouro, que tema é este? Olha só o que Ellen White responde a respeito desta pergunta. Eu quero iniciar com o texto de Ellen White. Diz assim: o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção. A restauração da imagem de Deus na alma humana. Esse é o tema central da Bíblia, é o plano da redenção. É Deus, por meio do seu Filho, Deus, por meio do seu Espírito, restaurando o nosso caráter, ou seja, para refletirmos novamente o caráter de Deus. Desde a primeira sugestão de esperança na sentença pronunciada no Éden, ou seja, Gênesis 3,15, até aquela última gloriosa promessa do Apocalipse: verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome, ou seja, nas testas dos remidos, na consciência, na mente, eles refletirão o caráter de Deus. Apocalipse 22:4. O empenho de cada livro e passagem da Bíblia
é o desdobramento deste maravilhoso tema, o erguimento do homem, ou seja, o poder de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, que texto maravilhoso. Então o tema central das Escrituras é a restauração da imagem de Deus no homem. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Antes de entrarmos no plano da redenção, vamos falar do plano inicial de Deus para nós seres humanos. Qual que era o plano original de Deus para cada um de nós como seres humanos? A Bíblia já no primeiro capítulo, no versículo 27, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem tem a ver com caráter e semelhança com aspecto físico. Parem para pensar, de todas as criaturas existentes no planeta Terra, nós somos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos dotados de faculdades superiores e faculdades inferiores. E quais são as faculdades superiores? O intelecto, a razão e a consciência. E Adão e Eva, eles eram vestidos com uma vestimenta de glória, ou seja, eles refletiam perfeitamente o caráter de Deus, de amor, de justiça, de santidade. Eles refletiam perfeitamente o caráter de Deus. E também nós somos criados à semelhança de Deus. Uau, que privilégio! Criados à imagem e semelhança do nosso Criador. A palavra de Deus diz mais, que nós somos criados e feitos um pouco menor do que os anjos. Então nós temos Deus, os anjos, e um pouco menor do que os anjos, a raça humana. E diz mais, que nós fomos coroados de glória e honra. Uau! Em toda a criação, em toda a vasta criação, os seres humanos foram colocados como o cabeça, foram dotados de honra, de glória, de supremacia, de autoridade, de domínio. Eu não estou falando de Adão e Eva, eu estou falando da raça humana. E isso envolve eu e você. É isso que eu quero que você tenha em mente. Constituídos sobre as obras das mãos de Deus. Diz lá em Hebreus 2:7 que nós somos criados um pouco menor que os anjos, coroados de honra e glória, constituídos sobre a criação de Deus. Gênesis 1:29 também fala a respeito disso. E Ellen White, pegando toda esta ideia e temática bíblica e tendo grande conflito em mente, amplia e fala o seguinte no livro Verdade sobre os Anjos, página 48. Escutem isso daqui que interessante. Deus criou o ser humano para a sua própria glória, para que depois de testada e provada a fidelidade deles, se eles seriam obedientes ou não a Deus, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Uau! Então, quando 1/3 dos anjos foram expulsos dos céus, e após então o início do grande conflito, o surgimento do pecado, Satanás e os demônios terem sido expulsos dos céus, Deus vem a este planeta, dá forma para ele, enche o vazio com criaturas viventes, cria o ser humano para a sua glória, com a ideia, com o plano de que esta humanidade, esta raça, depois de provada, se ela fosse fiel, pudesse repovoar o quê? O céu, ocupando o lugar daquele 1/3 dos anjos que foram expulsos. Vocês sabiam disso? Que plano maravilhoso, queridos! Então, desde o princípio, Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você. Porém, nós temos um triste relato. Já em Gênesis 3, dá a entender que em pouco tempo, Adão e Eva, eles não passaram no teste da fidelidade. Eles não foram aprovados no teste da fidelidade. E nós conhecemos o triste relato de que Adão e Eva pecaram, transgrediram a lei. Deus disse, vocês podem comer livremente de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal.
ali estava a ordem de Deus, ali estava a lei de Deus, e eles deveriam se manter fiéis à lei de Deus. Pela obediência, Adão e Eva poderiam aperfeiçoar o caráter deles. Eles tinham o domínio, eles tinham lucidez, eles tinham conhecimento, mas eles colocaram a vontade deles acima da vontade do Criador. Eles colocaram a escolha deles acima da lei de Deus. E entrou o que no mundo? O pecado. E quais foram as consequências então do pecado? E aí, queridos, eu quero caminhar e me dedicar no tema desta manhã a respeito daquilo que eu vou falar agora. Eu falarei 2 temas hoje, agora e logo à noite falarei a continuidade deste sermão. Nesta primeira parte eu vou focar nas consequências da transgressão. E à noite eu falarei um pouco mais do plano para redimir a raça humana. Então, quais foram as consequências do pecado? Mateus 15, 18 e 19, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos ler o que Jesus diz. Mateus capítulo 15, versos 18 e 19. Acharam? Dentro de um contexto aqui de uma controvérsia de Jesus com os fariseus, ele responde nos versos 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E o que sai do coração? Verso 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quando Adão e Eva transgrediram a lei, o caráter deles ficou manchado pelo pecado. O egoísmo substituiu o amor genuíno e altruísta. O orgulho substituiu a humildade. E queridos, quando a gente fala de humildade, eu não estou falando de ignorância, de um vestuário simples, de uma pessoa não intelectual. Humildade no contexto bíblico, sabe o que é? Submissão da vontade a Deus. Isso que é humildade. É permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Isto é humildade. Mas a humildade de Adão e Eva, o serem guiados pelo Espírito Santo, foi substituído pelo orgulho, pela independência. Essa foi a nova proposta que Satanás levantou perante o universo. Nós não precisamos depender de Deus. Nós não precisamos fazer a vontade de Deus, que cada um faça a sua própria vontade. Que cada um viva para si mesmo. Que cada um siga os seus próprios desígnios e planos e sonhos e vontades e desejos. Compreendem? Quando Adão e Eva pecaram, o caráter deles ficou manchado pelo pecado. E então agora do íntimo, do coração, meu e seu, e não adianta nós pensarmos e tentarmos fugir desta realidade, procedem o que? Dos pensamentos e do nosso coração. O que Jesus fala no versículo 19? Mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, murmuração, intriga, ódio, os frutos da carne. Houve também, amados, uma inversão das faculdades. Eu falei para vocês das faculdades superiores, intelecto, razão e consciência. E fazendo parte das faculdades inferiores, nós temos desejos, apetites e paixões. Antes do pecado, as faculdades superiores dominavam as faculdades inferiores, ou seja, a razão, o intelecto e a consciência tinham em suas mãos, nas rédeas, os desejos, apetites e paixões.
Mas quando o pecado entrou no mundo, comigo e com você, houve uma inversão das faculdades. Agora as faculdades inferiores dominam as faculdades superiores. As pessoas vivem para satisfazer os seus apetites, os seus desejos, as suas paixões. Por mais que isso fira a consciência, a pessoa satisfaz o desejo. Por mais que isso vá ferir aquilo que ela conhece como sendo o que é certo, ela vai satisfazer os seus apetites. Porque diz Paulo lá em Romanos 7, versículo 14, todos nós somos escravos do pecado. Por causa do pecado nos tornamos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos desta condição pecaminosa. Há então, a partir de Adão e Eva e do pecado, uma inclinação natural ao pecado. Abra comigo a Bíblia lá em Gênesis, olha só que interessante, no capítulo 5, que fala da genealogia de Adão, olha só o que a palavra de Deus nos apresenta. A partir do verso 1 mesmo. Estão me acompanhando, amados? Eu estou pintando um quadro de fato assim, horrendo da natureza humana. Nós não podemos fugir desta realidade. Capítulo 5, a partir do verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou seu nome ser humano, Adão, no dia em que foram criados. Olha agora o versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à semelhança de Deus? Não mais, a sua semelhança, conforme a sua imagem, não mais a imagem de Deus. E pôs-lhe o nome de Sete. Amados, a partir de Adão e Eva, nós temos aquilo que Paulo vai falar em Romanos 8 também, do pendor da carne, da inclinação da carne, da natureza pecaminosa. Eu tenho 3 filhos, quantos têm filhos aqui? Quem são os pais presentes aqui? Você ensinou seu filho a ser respondão? Você ensinou seu filho a ser egoísta, orgulhoso, quem sabe com traços de violência, de desobediência? Da onde vem isso? Da onde vem isso? As crianças não aprendem apenas pelo meio em que elas vivem. Elas, desde a concepção, é a lei da hereditariedade, tendências ao pecado são passadas de pais a filhos. E isso é terrível. Eu lembro ainda no ministério denominacional, um ancião de igreja me procurou muito preocupado, que a sua filhinha de 8 anos de idade já estava demonstrando uma inclinação sexual. É normal nessa idade acontecer isso? De maneira nenhuma. E ele estava assim muito preocupado. Ele falou: pastor, eu não estou entendendo por que isso. Em casa nós damos a melhor educação, nós damos o melhor ensino, é um ambiente espiritual, mas por que ela tem isso no coração dela? Queridos, a menina ela era adotada, filha de uma prostituta. O que a sua mãe, quem sabe a mãe daquela mãe, que era prostituta também se prostituía, e foi sendo passado de geração em geração o quê? Uma deturpação sexual. Eu disse que a menina nasceu prostituta? Não, mas ela nasceu com uma tendência herdada à prostituição. Amados, se você não estremecer com isso, em relação aos seus filhos, em relação àquilo que você está dando para a sua próxima geração como um legado, eu não sei mais o que pode fazer você estremecer. Isso é seríssimo. É chamado de lei da hereditariedade. A segunda lei dos 10 mandamentos já prevê isso.
a maldição que pousa sobre aqueles até a terceira e quarta geração dos que transgridem a lei. Está claro isso, amados? A lei da hereditariedade, tendências herdadas. E é isto que recebemos dos nossos antepassados. Essa inclinação, esse pendor ao pecado. Não estou falando que nascemos pecadores, mas nascemos inclinados ao pecado. E a prática do pecado, para todos nós, antes da conversão, antes do novo nascimento, antes da obra do Espírito em nossa vida, é inevitável. É inevitável. Todos pecaram, diz a palavra de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus, diz Paulo em Romanos 3. São muitos textos a respeito disso. Gênesis 3 já pinta a malignidade do pecado. Quando Adão e Eva pecam, eles passam a fugir de Deus. Eles passam a ter medo de Deus. Eles passam a ter uma visão distorcida do caráter de Deus. Isso está em Gênesis 3, versos 8 e verso 10. A Bíblia fala um pouco mais ainda lá em Efésios, eu convido você a abrir comigo. Vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Efésios 2, do verso 1 a 3. E aqui eu quero fazer uma pergunta e eu quero que você seja bem honesto na sua resposta. É mais fácil fazer o mal ou o bem? Queridos, essa resposta incomoda muitos aqui, eu sei disso, me incomoda também, mas é uma realidade. Pode ser que aquilo que eu estou falando esteja incomodando alguém aqui presente, não sei. Mas enquanto nós não tivermos este retrato vívido, claro em nossa mente de quem nós somos, e é o retrato que a Bíblia pinta da humanidade, nós jamais estaremos preparados para receber a cura que vem de Deus. E eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco. Olha só o que diz Efésios 2, verso 1 ao verso 3. E vos deu vida, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos. E fazíamos o quê? Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós temos aqui muitos textos relacionados à condição humana. Mas o quadro mais claro, nítido, vivo, pintado por Deus a respeito da natureza pecaminosa, da natureza humana em pecado, sabe qual é? Sabe qual que é o quadro mais vívido? Jesus na cruz do Calvário. Amados, quando você meditar na palavra de Deus, nas últimas cenas de Jesus neste mundo, Jesus na agonia do Getsêmani, Jesus sendo traído, humilhado, chicoteado, cuspido, maltratado, rejeitado, Jesus pendurado na cruz do Calvário, sendo portador dos nossos pecados e clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Ali não é o retrato do Filho de Deus. Escutem o que eu estou falando. Ali não é o retrato do Filho de Deus. Ali é o meu e o seu retrato.
Porque Jesus foi feito pecado por nós, diz Paulo em 2 Coríntios 5. O Pai agradou moê-lo. Ele foi feito pecado em nosso lugar. Se ele foi feito pecado em nosso lugar, a imagem que vemos de Jesus na cruz é minha e sua. Completamente nus, esta é a nossa condição, sem justiça, distantes de Deus, numa angústia tremenda, sentindo completamente a separação do Pai. Esta é a visão que temos que ter da humanidade, amados. Deus não olhou para o mundo e falou: olha só, como Daniel ele é bonzinho, eu vou enviar o meu filho para salvá-lo. Não. Olha só a Maria, ela quer me obedecer, enviarei o meu filho. Não. Deus olhou para o mundo e viu pecadores. Ele viu inimigos. Ele viu pessoas sujas, manchadas, com um caráter deformado e destruído. Mas a palavra de Deus diz: Deus amou ao mundo de tal maneira. Romanos capítulo 5 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus olhou para o mundo e viu pecado, viu pecadores, e amou o mundo e deu o seu Filho para ser o nosso Salvador. Nós temos que reconhecer que pela nossa própria força é impossível, repito, prestem atenção em cada palavra que eu estou falando, que pela nossa própria força é impossível guardar os mandamentos de Deus. Que pelos nossos méritos é impossível sermos salvos. Que não há justiça própria. Que nós somos de fato como Pedro se sente na embarcação juntamente com Jesus, no momento da pesca maravilhosa. Pedro vai se colocando no cantinho do barco e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Nós temos que nos sentir como aquele publicano que não tinha coragem nem de levantar os olhos aos céus, e batia a mão no peito e falava: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Nós temos que nos sentir como o filho pródigo e reconhecer que nós estamos no lamaçal do pecado, comendo comida de porcos. É assim que é o primeiro passo para que o tema central da Bíblia, que é a restauração da imagem de Deus na alma humana, possa ser realizada esta obra em nós. Este é o primeiro passo. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento, e não aqueles que se acham o quê? Justos, bons, santos. Se você se sente assim, e o orgulho predomina no coração, você está impedindo a obra de Deus na sua vida. Agora, quando nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, a nossa condição desesperadora, aí sim estamos prontos para recebermos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A palavra de Deus diz que a obra de Deus em nós para restaurar a imagem dele em nós é jogar o orgulho humano no pó. Ah, meus amados, temos que aprender a ter isto em mente. Jamais podemos ter a síndrome de Nabucodonosor. Sabe qual é essa síndrome? No capítulo 2 de Daniel, ele reconhece que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Mas no capítulo 3, ele já desconhece a sua condição, e o orgulho faz o quê? Sobe ao seu coração novamente. Quantos aqui eram usuários de drogas? Quantos aqui eram viciados em pornografia? Quantos aqui eram violentos, maledicentes? Pessoas, olha, amados, o pior dos pecadores. Mas depois da conversão, quem sabe a gente esquece de quem a gente era e passa a sustentar, quem sabe, um senso de justiça própria.
e se torna não como o publicano, mas se torna como o fariseu. Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele pecador. O Senhor deve para mim. Eu dizimo de tudo quanto eu tenho. Eu sou bom, eu sou o cara. Eu sou maravilhoso. Obrigado. Obrigado por me fazer assim, tão maravilhoso. Nós não podemos esquecer de quem éramos. E que se hoje somos o que somos, é apenas pela graça de Cristo. É pela obra de Deus. E a gente vai falar um pouquinho mais disso hoje à noite. Falando um pouco mais da condição humana, olha só o que diz Ellen White, Caminho a Cristo, página 17. O homem foi originariamente, ou seja, lá no princípio, dotado do quê? De nobres faculdades, superiores e inferiores, razão, intelecto, consciência, e de um espírito bem equilibrado, guiado pelo espírito, domínio próprio. Era um ser o quê, amados? Perfeito. E estava em harmonia com Deus. O que é estar em harmonia com Deus? É estar em plena e perfeita obediência à lei de Deus. Isso é estar em harmonia com Deus. Plena e perfeita obediência à lei de Deus. Seus pensamentos eram puros, santos os seus intentos ou motivos. Mas, pelo quê? Desobediência, suas faculdades foram pervertidas, a inversão das faculdades. E agora nós temos vindo de dentro de nós desejos pecaminosos, pensamentos pecaminosos, e eles são involuntários, ou seja, eu não tenho domínio sobre vir ou não vir. O que Deus me dá força e poder é para alimentá-los ou não, mas o vir, o desejo, está no seu controle? Não está. O pensamento pecaminoso? Não está. E o egoísmo tomou o lugar do amor. O contrário do amor não é o ódio, é o egoísmo. Porque o amor de Deus dá, o amor de Deus não vive para si. Agora o egoísta faz o quê? É só dele, é tudo dele, é para ele. Sua natureza tornou-se tão enfraquecida pela transgressão que lhe era impossível, em sua própria força, resistir ao poder do mal. Fez-se escravo de Satanás. Só estou lendo esse texto para reforçar aquilo que eu já apresentei a vocês. Outro texto. É-nos o quê? É possível? Não. É-nos impossível, por nós mesmos, escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração, ele é o quê? Ímpio. E não o podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, diz Jó, capítulo 14, verso 4. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, Romanos 8, 7. A educação, a cultura, o exercício da vontade aqui é escolha, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, ok? São importantes, mas, neste caso, eles são o quê? Impotentes, não têm poder nenhum de transformar o coração. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto. Uau, aquela pessoa é educada, mas o coração dela continua cheio de pecado. Mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. Amados, escutem o que eu vou falar. Conversão não é uma melhora da natureza. Ah, eu era uma pessoa que falava tanto palavrão, hoje eu falo às vezes, quando eu dou um chutinho assim na mesa com o dedinho, daí sai um palavrão. Quando dão uma fechada no trânsito em mim, daí escapa um palavrão, mas eu estou melhor. Amados, conversão não é melhora de natureza. Não é educação da natureza pecaminosa. Não é você pegar um leão selvagem e domar o leão selvagem, não. É morte.
é morte do eu. Isso é conversão. É o surgimento de uma nova natureza, não é o melhoramento de uma antiga natureza. Não é um leão selvagem adestrado. É um outro leão que surge de acordo com a vontade de Deus para dominar aquele velho homem. Subjugar, sujeitar aquela natureza terrena e pecaminosa. Porque muitas vezes confundimos uma pessoa educada com uma pessoa cristã. Mas pessoas educadas não necessariamente são pessoas cristãs. O cristianismo não é apenas uma aparência exterior de obediência, de respeito, de educação, de gestos de bondade. Cristo não quer apenas as suas ações exteriores. Ele quer o seu coração. Ele quer os seus pensamentos. Ele quer os seus desejos em submissão à lei de Deus, à vontade de Deus. Eu nunca adulterei. Eu sou casado há, deixa eu ver aqui, 8 anos. Ainda bem que eu não esqueci a quantidade de anos, pelo menos isso, né? Eu sou casado há 8 anos. Eu nunca adulterei. Eu nunca me deitei com outra mulher. Daí a gente só para por aí. Será mesmo, pastor? Nunca adulterou? Nunca na sua vida alimentou um pensamento e um desejo pecaminoso, promíscuo? Eu nunca matei. Será que no teu coração você nunca alimentou o ódio, a ira contra alguma pessoa? Porque, amados, se eu alimento desejos pecaminosos, pensamentos pecaminosos, é porque o meu caráter é pecaminoso. E entre o desejo pecaminoso alimentado e a execução exterior, sabe o que falta? Não falta vontade, falta apenas oportunidade. Pegou a ideia do que eu estou falando? Entre alimentar o desejo pecaminoso e externá-lo, não é por falta de vontade, é por falta de oportunidade. Porque se você tivesse oportunidade, você mataria aquele que você está odiando no seu coração. Se você tivesse oportunidade, você se deitaria com aquela pessoa que você está alimentando no teu coração. Vocês entendem que aquilo que Deus quer não é apenas uma imagenzinha polida. Ele vai pegar aquele vaso e vai quebrar e vai modelar um outro vaso. Essa é a obra de Deus. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: a obediência de vocês em relação à lei de Deus deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. E quando Jesus disse isso aos discípulos, eles: então quem poderá ser salvo? Porque eles tinham os fariseus e os escribas como a referência daqueles que guardam a lei. Mas o que eram os escribas e fariseus, disse Jesus? Sepulcros caiados, sepulcros adornados. Mas o que você tem dentro da sepultura? Mateus 15, versos 18 e 19. Você tem podridão, você tem promiscuidade, inveja, ódio. Eles eram guardadores da lei. Está comendo sem limpar as mãos? E isso era tradição. Mas eles saem de lá e maquinam como matar a Jesus. Conseguem entender? Exteriormente, guardadores da lei. Interiormente, transgressores da lei. Nós, como adventistas do sétimo dia, ou você que está aqui nos visitando e conhecendo a verdade, estudando a palavra de Deus, eu já quero te dizer na lata: Jesus quer que você guarde exteriormente a lei, sem dúvidas, mas Ele quer primeiramente o teu coração. E Ele não quer apenas aperfeiçoar, dar uma polidinha. Ele vai pegar aquele coração de pedra e esmiuçar sobre a rocha que é Cristo. E vai te dar um novo coração semelhante ao de Jesus. Novos pensamentos, novos desejos, uma nova natureza. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje à noite. Vocês entendem que por nós mesmos, que pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, é impossível sermos salvos? É impossível termos justiça própria?
É impossível, não tem como. Ellen White fala mais no Caminho a Cristo, página 62. Era possível para quem? Me ajudem. Em qual contexto? Antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas deixou de o fazer, e devido ao seu pecado, nossa natureza se acha o quê? Decaída, e não podemos tornar-nos justos. São frases muito enfáticas. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Estamos num outro contexto, estamos num contexto pós-queda. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Amados, eu gostaria de ter mais tempo para falar dessas coisas espirituais, para pintar um quadro, quem sabe, mais detalhado e vívido a respeito da nossa condição como seres humanos. Eu falei para vocês qual era o desígnio lá no princípio, original de Deus, mas o que o pecado causou em nós. Mas eu não quero terminar por aqui, eu não posso terminar por aqui, amados. Hoje à noite nós iremos falar um pouco mais do plano de Deus para nos libertar desta condição tão terrível, tão maligna que é o pecado. Mas eu quero já iniciar este tópico com vocês pela manhã, porque eu não posso terminar o sermão só falando de pecado, de natureza pecaminosa, dessa condição terrível que todos nós como seres humanos estamos. Todos esses três textos que eu li, eu fiz algo intencional. Eu tirei um pedaço deles. Eu fiz isso por gosto, tirei o texto do contexto. Mas eu quero ler um pouquinho mais do contexto destes três textos. O primeiro texto que eu li a respeito da condição humana foi esse aqui, ó. O homem foi originariamente... Vamos ler a continuação desse texto? Olha só os 3 pontinhos aqui, ó. Fez-se cativo de Satanás. Vamos lá. Fez-se cativo de Satanás. Estão acompanhando comigo ou não? Agora vamos ler o texto. E assim teria permanecido para se... Amém? Se Deus não tivesse intervido de modo especial. Gênesis 3:9. Deus passeando no jardim. Onde estás? Queridos, essa é a história da Bíblia. É Deus em busca do homem. Onde estás? É o pastor em busca da ovelha perdida. É a viúva em busca da dracma perdida. É o pai esperando o filho pródigo voltar ao lar. Vamos ver o segundo texto, a continuação dele. Qual foi o segundo texto que eu li a vocês? O homem foi... Não, esse aqui agora. É-nos impossível. Vamos ler a continuação desse? Está aqui, ó. Mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. Vamos ler. É preciso um poder que opere interiormente. Uma nova vida que proceda da onde? Do alto. Antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Sua graça, unicamente, é que pode avivar, dar vida às amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus à santidade. Olha que texto poderoso. Cristo é o caminho. Desde quando o pecado entrou no mundo, nós temos um Salvador, nós temos um mediador. Nossa condição é terrível, amados, sim ou não? Mas não é uma condição sem esperança. Eu fico pensando em Deus conduzindo o povo no deserto até o pé do Monte Sinai. Aquele povo embrutecido por causa do pecado, da escravidão do pecado. Então Deus queria apresentar para eles o plano da redenção. Mas antes,
Deus precisava pintar um quadro chamado pecado na cabeça deles, porque eles estavam ainda se sentindo autossuficientes, eles não tinham ainda a noção da santidade de Deus e da malignidade do pecado. Então o que Deus dá para eles, queridos? O que Deus dá para eles? Antes do santuário, Êxodo 20, a lei. E o que revela a lei? O caráter de Deus, expressa toda a vontade de Deus, e Deus de uma maneira audível começou a falar os mandamentos. Então o povo se sentiu o quê? Moisés, fala para Deus parar de falar, porque nós morreremos, nós somos pecadores. Então Moisés fala para o povo, foi por isso que Deus se manifestou de uma maneira tão gloriosa. O monte fumegava, saíam relâmpagos, eu sou o Deus poderoso, santo, justo, vocês são pecadores. É isso mesmo, amados. Nós morreremos, Senhor. Moisés fala para que o temor de Deus estivesse no coração de vocês. O que faremos? Então Deus em Êxodo 25 dá o santuário para eles. O que Deus deu para o povo, queridos? Cristo. Cristo. Hoje, amados, como que eu posso ter esta visão da lei de Deus? Sabe como? Pela face de Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo. Ele cumpriu estritamente a lei. Quando olharmos para a face de Jesus Cristo, olharemos para a nossa vida e falaremos, uau, como eu sou pecador. E daí você vai olhar como a mulher adúltera olhou para Jesus após ele ter falado, eu tampouco te condeno. Mas ele não vai me condenar? Ele não vai me rejeitar? Daí Jesus vai falar para você, ei, quem te condena é a lei, eu vim para te salvar. Moisés e a lei te condena, eu sou o teu Salvador. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Olhando para a lei refletida na face de Cristo, eu vou entender a malignidade do meu pecado. Mas olhando para a face de Cristo, eu vou entender que Ele não veio para condenar os pecadores, Ele veio para salvar os pecadores, do qual eu e você somos os principais. Ah, maravilhoso Salvador que temos! Podemos nos achegar a Ele a qualquer momento, em qualquer segundo, em qualquer circunstância. Ele não vai te lançar fora. Ele te ama. E a cruz é uma prova tão nítida e clara disso. Ele te ama. Jamais permita que Satanás alimente na sua vida que o seu caso é sem esperança. É sem esperança se não tivesse Cristo. Mas há um Salvador e um poderoso Salvador para te perdoar e te purificar de todo o pecado. O principal texto e a continuação dele é este aqui, ó. Do Caminho a Cristo, página 62. Tem a continuação desse texto. Mas só vai ser hoje à noite. Hoje à noite eu quero ler a continuação desse texto. E vocês vão entender que o plano de Deus para o homem é um plano sublime. Sublime. Que não envolve apenas a restauração daquilo que Adão tinha, mas haverá uma glorificação da condição inicial. Amados, vá agora ao Salvador, neste exato momento. Eu acredito que você pôde entender quão maligno é o pecado e quão desesperadora é a nossa condição, mas há esperança em Cristo Jesus. Você aceita isso na sua vida? Em nome de Cristo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Vamos neste momento fazer uma oração. Daí teremos um breve momento, um intervalo e retornaremos para cá. Vamos orar. Santo Deus e Pai,
não somos nem dignos de levantarmos a voz ao céu, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nós nos apoderamos desta bênção e com intrepidez, pelos méritos de Cristo, adentramos pela fé no santuário celestial e rendemos a nossa vida aos teus pés. Pai querido, tu sabes a nossa real condição. Como diz a tua serva, se nós pudéssemos ver quão maligno é o pecado, ficaríamos horrorizados. Ajuda-nos a termos um olhar espiritual da nossa condição, da nossa total dependência do Senhor. E obrigado, Senhor, não temos nem palavras humanas para agradecermos pelo dom de Cristo Jesus. Obrigado pelo maravilhoso Salvador, irmão, amigo, Senhor, que nos deste, que nos aceita, que nos recebe, que nos transforma, que nos perdoa e nos purifica. E que todos nós, ó Pai, aproveitemos a cada segundo, a cada minuto, para irmos a Cristo, recebermos o seu perdão e poder para abandonarmos o pecado. Abençoe a cada um de nós nesta manhã. Nos dê palestras abençoadas, vindas do alto dos céus, para chacoalhar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para sermos diferentes daquilo que temos sido até então. Reaviva o teu povo, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito e que a boa obra que iniciaste em nós, o Senhor a complete antes da vinda de Cristo. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.